O que você precisa saber sobre lixo eletroeletrônico? Eu sou Miriam Rezende e hoje trago algumas informações muito importantes para você que se liga aí na educação ambiental, na construção de uma sociedade ambientalmente sustentável. Então eu vou começar falando de coisas boas. Se nós estamos falando de eletroeletrônicos e você está me vendo agora, vendo esse vídeo, certamente você está utilizando eletroeletrônicos. Então, uma questão que a gente precisa começar aí pensando para a gente conversar sobre esse assunto é a importância das inovações tecnológicas e também a gente pensar que isso é da natureza da humanidade. Nós, naturalmente, estamos sempre buscando resolver problemas, daí que vem nós inovarmos a tecnologia de forma até natural. Então, isso é uma tendência da humanidade. Basta a gente observar aí a história da humanidade no decorrer da sua evolução, até onde a história consegue alcançar aí no passado, do passado até a atualidade, que nós vamos observar inúmeras inovações tecnológicas e a cada dia, a cada ano, tem coisas novas surgindo. E é por isso que é muito comum, quando nós falamos essa palavra tecnologia, naturalmente a maioria das pessoas associa a tecnologia apenas com as tecnologias modernas, com os eletroeletrônicos. O aparelho de celular, o notebook, a internet. Mas isso nada mais é do que as tecnologias mais atuais. Uma tecnologia é uma forma inovadora de se fazer algo. Então você tem aí a tecnologia mais antiga, é a roda. A roda é uma tecnologia, só que ela é muito antiga. Mas enfim, o assunto principal aqui não é esse não, né? Mas é fundamental a gente começar falando desses benefícios, porque é importante, é necessário e é a realidade. Nada vai mudar isso aí, né? Então a gente não pode diminuir essa importância. Porém, o efeito colateral disso aí são os resíduos eletroeletrônicos, é o lixo eletroeletrônico. E o nosso assunto principal aqui é esse, porque esse é um grande problema, mas que com um pouco de boa vontade e de organização aí da sociedade, nós podemos transformar este grande problema em algumas soluções. Então segue aqui comigo para a gente conversar sobre isso. Bom, então como que você vai identificar aí, na sua casa, no lugar onde você trabalha, o que é o lixo eletroeletrônico? Primeira pergunta que você faz, vai na tomada? Então tem grande chance aí de ser um lixo eletroeletrônico. Nós temos os eletrodomésticos, a geladeira, a máquina de lavar, aí a gente já vai para o notebook, para o computador, para o celular e até brinquedos, alguns brinquedos, né, de criança. Nós temos também alguns equipamentos médicos, então a questão, a quantidade de eletroeletrônicos que a gente tem hoje, ela é muito grande. Ok, e quando que isso aí vira lixo e por que vira lixo? Lixo ou resíduo? Um eletroeletrônico, ele vai virar lixo porque ele perdeu a sua funcionalidade. Aí vem outra pergunta, mas quando que ele perde a sua funcionalidade? Ele perde a sua funcionalidade quando ele se torna obsoleto. E quando que ele se torna obsoleto? Aí nós vamos falar dos 3 tipos de obsolescência que nós temos. Não vou aprofundar sobre obsolescência nesse vídeo, vou deixar aqui o link do vídeo que eu deixo de forma detalhada aí, o que são os tipos de obsolescência. Se você não viu esse vídeo ainda, é importante você ver para você compreender melhor, tá? Ok. Mas a gente fazendo com que os nossos eletroeletrônicos se tornem obsoletos, ele vai se transformar num lixo. Aí que vem um grande problema. O que nós vamos fazer com o lixo? Eu trouxe uns dados aqui que quando eu fui pesquisar para fazer esse vídeo, realmente são assustadores. Olha só, tem um relatório da ONU que foi feito no ano de 2022. Neste ano de 2022, a humanidade produziu 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico.
Então, olha só, isso dá uma média aí, se você fizer as contas pela quantidade de habitantes no planeta neste ano de 2022, foram 7,7 quilos para cada pessoa na Terra nesse ano. E a reciclagem foi menos de um quarto desse total. Então isso é muito grave e a gente tem que pensar que a cada ano a produção do lixo eletroeletrônico ela é maior. E aí vem o problema. Quais os problemas, né? Quais são as consequências dessa produção de lixo? Eu fiz até a listinha aqui para não deixar de falar de nenhuma, né? Então veja bem, por um lado, se nós estamos produzindo os eletroeletrônicos, quando ele está lá na fábrica, quando ele está sendo produzido, para aquilo ali ser produzido, precisou utilizar recursos naturais. E muitas vezes recursos naturais não renováveis, é aquele que a natureza não produz mais, né? E para produzir também, gasta uma quantidade imensa de energia, gasta água. Então, poluição vai ser produzida com isso aí, gases do aquecimento global vão ser emitidos, né? E cada resíduo eletroeletrônico, ele pode conter até 60 elementos químicos e alguns, inclusive, tóxicos. Então, se há um descarte inadequado desses eletroeletrônicos, eles vão trazer uma grande poluição, eles vão contaminar o meio ambiente, contaminar o solo, contaminar a água, e a gente não tem controle sobre isso. Então, muitas vezes a gente pode estar em contato com esse ambiente contaminado e trazer grandes prejuízos para a nossa saúde, muitas vezes sem saber que isso está acontecendo, como que está acontecendo. Mas então, como que nós podemos resolver este problema, colaborar com a solução e até criar oportunidades? A primeira coisa que eu sugiro fortemente que eu faço isso é a gente diminuir o consumismo, tá? Principalmente a questão da obsolescência psicológica, tá? Porque a gente tem que cuidar das nossas finanças também. Então, realmente, nós adquirirmos produtos que são de fato necessários e deixar de descartar aqueles que ainda têm uma funcionalidade, que ainda atende ao que a gente realmente precisa. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão é que, se temos aí o lixo eletroeletrônico, se ele foi produzido, então nós vamos procurar, nós vamos pesquisar perto de onde a gente mora, empresas que fazem reciclagem. E eu vou te falar uma boa notícia, isso atualmente está muito fácil da gente conseguir encontrar. Por quê? Para as empresas que estão trabalhando com isso aí, com resíduos, com lixo eletroeletrônico, é um excelente negócio. Fica aí até uma outra sugestão de empreendimento para você também. Por quê? Quando essa empresa ela vai separar esses resíduos, o que ela vai encontrar muitas vezes nos resíduos eletroeletrônicos? Cobre, prata, ouro e ouro de qualidade. Então vamos dizer assim que é o garimpo, né, do mundo atual, do mundo contemporâneo. Por quê? Uma empresa que investe nisso aí é uma boa possibilidade de renda, de lucro, tá? Então ela está ganhando dinheiro e ao mesmo tempo ela está colaborando imensamente com as questões ambientais. Então fica esse dever de casa aí para você pesquisar uma empresa que recolhe resíduos eletroeletrônicos para você descartar o seu eletroeletrônico. Nada de jogar em qualquer lugar, de colocar no lixo comum, porque é fundamental que você faça a sua parte. E nesse sentido, eu preciso falar com você também sobre a Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos no Brasil. Essa política, ela fala dessa questão que nós chamamos de logística reversa. Então, é o produtor, ele ter o compromisso de entregar o produto novo para o consumidor e depois ele recolher esse resíduo e dar uma destinação adequada.
A gente chama isso também de economia circular. É quando nós não temos... A economia circular... Vou deixar o vídeo aqui também que eu falo sobre economia circular para você ver, né? Mas é quando ela é o contrário da economia linear, que é aquela que você tirou a matéria-prima e depois, no final, você transformou aquilo em lixo e vai para a natureza. A circular, a tendência dela é não produzir lixo. Mas aí, se você vai lá na Política Nacional dos Resíduos Sólidos do Brasil, você vai observar também que ela cita um termo que é interessante, que é a responsabilidade compartilhada. E isso é muito legal a gente falar sobre isso também, porque muitas vezes, quando nós falamos da questão ambiental, da questão de sustentabilidade, muitas pessoas falam, a culpa é do governo, a culpa é das empresas. Vamos parar com isso aí. O negócio é responsabilidade compartilhada. Quando a gente fala de legislação, né, ambiental, isso vem desde a nossa atual Constituição, que é de 1988. Quando você vai lá no artigo que fala sobre meio ambiente, que, aliás, é a primeira Constituição brasileira que fala sobre meio ambiente, né? As anteriores não falavam nada de meio ambiente, mas quando você vai lá no início, ela fala que não é exatamente nessas palavras, né? Mas a ideia é que zelar pelo meio ambiente, construir um planeta sustentável, é de responsabilidade de todo mundo. Então, cada um precisa fazer a sua parte, né? O fundamental é isso aí, porque é compartilhado. Então, você que está me vendo agora, qual que é a sua atuação aí na sociedade, né? Todos nós somos cidadãos, enquanto cidadãos, temos que fazer a nossa parte, enquanto governantes, enquanto empresários, enquanto pessoas que importam produtos para revender, todos nós temos que dar a nossa contribuição para construir a sustentabilidade. Então, vou fechar o assunto aqui desse vídeo te dizendo o seguinte: eu vejo duas possibilidades para o futuro. Tá? Uma possibilidade é a gente aumentar cada ano a produção de lixo eletroeletrônico sem destinação final, sem reciclagem, e esse é um futuro caótico, porque a gente vai diminuir recursos naturais, a gente vai aumentar a poluição drasticamente e nós só vamos aumentar um problema que já é grande na atualidade. Mas eu vejo uma outra possibilidade para o futuro também. A gente consumir com responsabilidade e quando nós produzirmos esse lixo eletroeletrônico, a gente dá a destinação adequada para ele, porque a gente vai estar deixando de poluir o meio ambiente, nós vamos estar gerando trabalho, gerando renda para as pessoas e a gente vai estar cuidando do nosso bolso também, porque a gente vai parar de gastar à toa, né? Aí eu te pergunto, qual das duas opções, né, você vai escolher a partir de agora, tá? Então eu conto com você e continue aqui comigo. Até a próxima oportunidade.